Olha, o que a gente vai analisar hoje não é só mais um incidente industrial. O incêndio na torre de resfriamento da Suzano é um lembrete bem sério de como o excesso de confiança pode abrir as portas para um desastre, mesmo nos projetos mais modernos do mundo. Hoje a gente vai entender a fundo as falhas que permitiram que uma simples faísca se transformasse num incêndio daquelas proporções. A questão que fica é, como é que uma faísca, uma única faísca, vinda de um trabalho que deveria ser corriqueiro, consegue iniciar uma falha em cascata que bota em risco um investimento de bilhões? E a resposta, olha, não está no fogo em si, mas naquelas camadas de segurança que, na verdade, já tinham falhado muito antes da primeira chama aparecer. Pois é, a gente está falando de um dos maiores projetos industriais da América Latina. Um lugar onde a segurança não é só uma prioridade, é o alicerce de tudo. Só que, como a gente vai ver agora, até os alicerces mais sólidos podem rachar sob o peso da negligência. Então, para a gente entender o porquê de tudo isso, primeiro a gente precisa reconstruir o quê. Vamos voltar lá para aquela tarde de novembro e juntar as peças desse quebra-cabeça. Olha só, a resposta até que foi rápida, o fogo foi controlado em uns 40 minutos e a grande notícia é que, felizmente, ninguém se machucou. Mas vamos combinar, sorte não é procedimento de segurança. Isso foi um baita de um susto, um quase acidente que por muito, muito pouco mesmo não virou uma catástrofe. Ok, a gente já sabe o que aconteceu. Agora, vamos mergulhar na parte mais técnica da coisa. Como exatamente um incêndio desse tipo começa numa torre de resfriamento? Uma estrutura que, em teoria, deveria ser totalmente segura. Para quem é da área, isso aqui é o básico, né? O triângulo do fogo. Você precisa de 3 coisas para ele acontecer. O combustível, estava lá, era o recheio de plástico da torre. O comburente, que é o oxigênio, bom, esse está no ar, em todo lugar. Só faltava a energia, a ignição. E ela veio de onde? De um trabalho de solda. 3 elementos que, num ambiente industrial controlado, simplesmente não deveriam se encontrar. Jamais. A física por trás do fogo é bem simples. O que é complicado e, para ser sincero, inaceitável, é entender como as nossas defesas, sabe, os sistemas que a gente projeta para evitar exatamente isso, como é que eles falharam de uma forma tão espetacular. É aqui que entra a verdadeira discussão sobre segurança de processo. E é aí que a gente chega no conceito de barreiras de segurança. Pensa nelas como se fossem as muralhas de um castelo, sabe? Cada uma ali com um propósito: impedir que o perigo avance. Mas, e quando essas muralhas têm rachaduras? Pior, e quando elas simplesmente desmoronam? Pois é, o que a gente vê aqui é o famoso modelo do queijo suíço na prática. Cada falha é um buraco numa fatia de queijo. A análise preliminar de risco, aquela conversa fundamental antes de qualquer tarefa perigosa, simplesmente não foi feita. A permissão de trabalho, o documento que oficializa os controles de segurança, nada, não existia. Supervisão na área, ausente. E o procedimento, o passo a passo de como fazer o trabalho com segurança, também não tinha. Aí, quando todos esses buracos se alinharam, bom, o perigo passou direto sem nenhuma dificuldade. Tá, mas por que essas barreiras todas falharam? Não adianta só saber como o acidente aconteceu. Para quem trabalha com isso, o mais importante é entender o porquê. E a resposta, quase sempre, está no sistema de gestão. A análise do incidente foi direta, usou palavras fortes: negligência, imprudência, imperícia. E olha, isso aqui não é só jargão jurídico, não. Isso é um diagnóstico duro, um diagnóstico de uma cultura de segurança que estava falhando, onde os procedimentos foram deixados de lado e os riscos completamente subestimados. O fogo, na verdade, foi só a ponta do iceberg. Lá no fundo, o que a gente encontra são as causas reais: uma gestão de empresas contratadas que não funcionava, falta de procedimentos claros e um planejamento que, sinceramente, não enxergou os riscos mais óbvios. O sistema já estava doente bem antes da primeira faísca aparecer. Ok, analisar o que passou é fundamental, mas o valor real de uma análise como essa é construir um futuro mais seguro. Então, o que a gente pode e, mais importante, o que a gente deve aprender com esse acidente para garantir que isso nunca, mas nunca mais aconteça de novo? As lições que ficam são praticamente 3 mandamentos da segurança industrial. Primeiro, permissão de trabalho não é só papel, não é burocracia. É um contrato de vida e tem que ser tratado com essa seriedade. Segundo, a segurança do contratado é responsabilidade de quem contrata. Ponto. Não dá para terceirizar a segurança. E terceiro, nunca, em hipótese alguma, comece um trabalho de risco sem uma análise completa. Fazer diferente disso é como tentar dirigir um carro de olhos vendados.
Para fechar, é importante entender que esse incidente não foi um acidente, não foi um acaso. Ele foi o resultado de uma erosão lenta, silenciosa da disciplina operacional. A segurança de verdade não é sobre evitar um único erro. É sobre construir uma cultura forte, onde os desvios não são tolerados e a atenção aos riscos é constante. E a pergunta que fica para todo mundo refletir é: será que não existem rachaduras parecidas nas nossas próprias muralhas?